assim, para Posso. e fazer uma introdução para nós, né? Uhum. Bom, boa noite. Boa noite. Meu nome é Almadiva Eldest, eu sou do ICEDEP, que é o Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo, que está dando apoio hoje nessa live maravilhosa que nós teremos, né? E essa live, ela foi iniciada, né? Foi promovida pelo IDEP Minas Gerais, então, que é o Instituto daqui de Minas Gerais, ligado ao ICEDEP, tá? E nós temos promovido várias lives de uma abrangência maravilhosa, vários assuntos, e hoje nós vamos ter essa live com essas mulheres maravilhosas, que é a Aida Puchinic, a Aida Gláucia e a Vera Cânovas, tá? E elas vão falar sobre como nós nos portaremos nessa nossa contemporaneidade, né? Como as mulheres atuam, como isso influencia na nossa vida e interferir no nosso futuro, né? Para a gente ter consciência do que está acontecendo e fazer disso uma linha na nossa vida, tá? Agradeço muito a adesão de vocês, a presença de vocês. Espero que vocês tenham toda essa bagagem disponibilizada aqui, que isso traga muito conhecimento e muita ajuda a cada uma de vocês, tá? E nós estaremos à disposição para aquelas pessoas que quiserem trabalhar mais profundamente, entrando em contato conosco posteriormente, tá bom? E agora a gente vai sentar, né, com a coluna ereta, vamos sentar nos isquios, que são esses ossinhos que nós temos no quadril, tá? Coloque o seu queixo paralelo ao chão, abra a sua boca bem, dando aquela aberturinha para não encostar os dentes, tá? Solte o ar o máximo possível, bem devagar, solte. Não se preocupe que você, no momento certo, vai respirar. Isso. Perceba como o seu corpo vai soltando. Solte mais uma vez a respiração. Mais uma vez. Imaginem que, a uns 50 centímetros acima da sua cabeça, tem um ponto de luz, um ponto que te liga aqui no planeta. E essa luz começa a descer em direção ao seu chakra coroa. Como eu faço aqui? Vem cá. Ô, Thaisa. Imagine que essa luz vai entrando por esse chakra, esse canal, iluminando todo o seu cérebro, as suas glândulas, descendo pelo seu pescoço, iluminando o seu chakra da garganta, descendo pela sua coluna, e como da coluna sai toda essa inervação para o nosso corpo e órgãos, a luz penetra em cada célula, soltando
E agora essa luz vai descendo pelas suas pernas, coxas, pernas, até o seu pé, que está plantado no chão. E essa luz vai descendo pelas camadas do planeta Terra, até se conectar ao núcleo desse planeta. E você se vê como uma célula planetária. E nesse alinhamento, você pode colocar a sua intenção para essa noite. Eu estou dando carga lá. No celular. E aos poucos você vai voltando para essa live, olhando que está aqui na nossa live, nesse aqui e agora. E agora eu passo a palavra para as meninas, essas adoráveis mulheres. Almadiva, você tem como você fechar o microfone de todas as pessoas? Tem. Né? Porque o microfone é aberto, passa outras vozes. E se alguém em algum momento precisar falar, ela desliga, né? Ela tira o mudo e... Perfeito. Então, nós três, o trio famoso, né? Nós vamos fazer uma conversa com vocês a respeito desse tema. E essa conversa será feita um pouquinho por cada uma, e eu vou pedir, então, aí da Gláucia, que comece a nossa conversa. Um minutinho aí, Dantes. Almadiva, o link do YouTube. Eu vou fazer Obrigada. agora, Cláudia. Bom? Pronto? Vamos lá? Vamos. Então, primeiro eu quero agradecer, né, ao convite desse povo maravilhoso de Minas e agradecer a Ida e a Vera por essa parceria sempre tão bacana, tão agradável que a gente faz, né, e dizer da minha alegria, da minha emoção de estar de volta ao Campo DEP, né? Ai, é grande. É mesmo uma grande emoção. Bom, nós temos... Bom, eu, Aida e Vera, a gente está sempre conversando sobre muitas coisas, né? E nos últimos tempos nós temos falado muito entre nós e por conta dos nossos trabalhos também, sobre essa condição de sermos mulheres, de estarmos nesse momento no mundo, no planeta, e vivendo o que tem de incrível, inédito, de estarmos experimentando algo absolutamente revolucionário, que é o que nós estamos vivendo na contemporaneidade, né? E é incrível, né, tudo que nós estamos vivendo de transformações, principalmente nos últimos 30, 40 anos, com a chegada da web e, portanto, desde que nós passamos a, de fato, viver em rede. Estamos todos, a gente já falava disso há tanto tempo na DEP, né? Mas agora, de fato, nós estamos todos vivendo em rede. Nós completamente conectados, estamos todos, de fato, conectados. Então, o que antes a gente dizia, como se fosse quase uma poesia, de que estamos todos, de que tudo que acontece com um acontece com todos, porque somos um,
agora nós vivemos isso virtualmente, e isso tem implicações concretas na nossa existência. Nós somos um e estamos completamente interconectados. E para introduzir o tema, eu vou só fazer uma introdução, aí a Vera vai trazer um pouco mais da especificidade do que acontece nesse momento com as mulheres, e depois a Ida vai trazer qual é a colaboração que a DEP tem para nos dar diante de tudo que a gente está vivendo, de maravilhoso e de desafiador, né, simultaneamente. Então, se a gente pensa sobre contemporaneidade, para introduzir o tema, a gente pensa logo que quando a gente fala do que é contemporâneo, nós estamos falando daquilo que coexiste no tempo, né? Tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, em um determinado tempo, em uma determinada época. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de contemporaneidade, estamos falando do momento, do presente, e de estarmos, do que é ser um ser presente neste momento. Cláudia, né? eu não consigo abrir o YouTube. Não, porque está no... Pode ir, Aidinha. Posso? Pode ir, Tá eu bom. já mutei ela. Então, mas quando a gente está falando de contemporaneidade, nós também estamos falando de um conceito que é histórico, né? Historicamente, nós pensamos a existência humana em termos de fases e de etapas. E a contemporaneidade, a idade contemporânea, é um período histórico que foi inaugurado, né? Em 1789, esse é o ano que marca a entrada da gente na contemporaneidade, com a Revolução Francesa. O que marca a entrada da gente na contemporaneidade é a Revolução Francesa, e desde a Revolução Francesa até os tempos atuais, nós estamos vivendo a contemporaneidade. Quando nós estamos falando de Revolução Francesa, a gente poderia trazer muitos aspectos do que a Revolução Francesa representou para a gente, mas, acima de tudo, nós estamos falando de um momento onde o que estava sendo proposto, desejado, ansiado, era o ideal que envolvia liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eu acho que é importante a gente se dar conta que nós temos, né, desde então, desde o início da Revolução Francesa até hoje, um momento que já dura quantos anos? Mais de 200 anos, né? Mais de 200 anos, em que nós estamos mergulhados neste ideal. E essa ideia de liberdade, fraternidade e igualdade tem atuado sobre a mente humana, sobre o campo energético da existência humana e promovido uma transformação absoluta. E ainda que nós estejamos vivendo tempos ainda muito desiguais, e evidentemente as desigualdades sempre existirão, o anseio é de redução de desigualdades, né? Mas, e a fraternidade seja sempre um anseio, aliás, um anseio que está presente, eu acho, desde que o homem é homem. Todas as religiões, de alguma forma, propõem isso, todas as tradições de sabedoria, mas o fato é que nós também estamos sob efeito do anseio de liberdade. E quando nós estamos falando de liberdade, e indiscutivelmente isso é uma marca desses tempos, né? E nós podemos discutir muito o que é liberdade, mas, indiscutivelmente, quando nós estamos falando das diversas possibilidades da mulher e do homem, né, no momento, nós estamos falando, acima de tudo, do desafio de lidar com a liberdade imensa que nós estamos tendo de escolhas, né? E o que é que marca o mundo contemporâneo, né? Isso é uma coisa bem importante da gente falar. O mundo contemporâneo, principalmente os últimos 40 anos, são marcados por um absurdo desenvolvimento tecnológico, né? Uma transformação da nossa relação com o tempo, então estamos todos
todos nós estamos o tempo todo falando da velocidade das coisas, da urgência, de como o ritmo mudou, de como o tempo parece que passa mais rápido, e passa mesmo, né? Porque nós estamos propostas e possibilidades. Uma outra coisa que nós estamos vivendo nesses tempos é o excesso. Esse é um tempo de excessos. Tudo é muito, tudo é intenso, né? Um excesso de informações, um excesso de coisas a serem compradas, um excesso de experiências que supostamente nós deveríamos estar vivendo, e, portanto, um excesso de possibilidades, um volume imenso de possibilidades, que é o que também hoje nós vamos estar pensando juntas. Um outro ponto fundamental de transformação desses últimos, principalmente, né, da contemporaneidade, principalmente nos últimos tempos, é o fato de que nós estamos vivendo uma desregulamentação, né, uma transformação profunda, porque vivíamos em uma sociedade vertical, patriarcal, né, onde nós tínhamos um certo modelo de autoridade, um certo modelo de poder que era externo e muito repressor, né? O poder era vivido de fora para dentro, e nós vivíamos sob efeito da repressão da cultura, da repressão do modelo patriarcal, uma repressão religiosa. Então, nós tínhamos que decidir tantas coisas, porque tudo estava decidido, tudo estava estabelecido. É isso aqui que é pressuposto que a gente passa. É assim que se supõe que a gente deve se comportar, funcionar, se relacionar, etc. Então, nós estamos mudando o pacto social e estamos saindo de um modelo onde nós tínhamos a autoridade de fora para dentro, para um modelo onde o que é exigido da gente é uma posição muito mais ética, muito mais responsável, né? Muito mais de autorregulação do que de heterorregulação. Esse é um dos desafios desses nossos tempos, né? E um outro aspecto é o narcisismo, porque estamos vivendo num momento de exibição, né? Inclusive de excesso de exibição. Tudo é publicado, tudo é instagramável, tudo eu preciso dizer, todo mundo precisa ver quão maravilhoso, né? Nós somos, quão incríveis nós estamos, tudo de fantástico que a gente está vivendo, experimentando. Então, é um tempo onde a imagem da gente está contando, muitas vezes, muito mais do que a nossa ação no mundo, né? Então, há um aspecto, isso tudo vai trazer para a gente, né, um mundo que é muito mais fluido, né, onde tudo está incerto, tudo é possível, tudo está o tempo todo em movimento, em transformação. Um outro aspecto, uma outra característica desse tempo é que tudo fica velho muito rápido, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos impossibilitados de envelhecer, porque é esperado que todo mundo se mantenha ativo, produtivo. Nem vou falar que tudo isso que nós estamos falando, que eu estou trazendo, está sob efeito, né, de uma ação, um modelo capitalista de desenvolvimento. Então, tudo é consumo, tudo é produção, né? Então, nós estamos também sob efeito desse momento. Então, aquilo que a gente já sabe, esse é um mundo fluido, líquido, né? Onde tudo se mistura, tudo acontece ao mesmo tempo, junto agora. A arte influencia a moda, que influencia o comportamento, que influencia a literatura. Então, tudo influencia tudo, e tudo está tudo junto ao mesmo tempo. Temos o imperativo do prazer, né? Precisamos ser felizes e temos que mostrar que somos. Então, o prazer está aí como uma tarefa, não como uma possibilidade, né? Como uma exigência.
E se você não experimenta isso, você está vivendo uma posição fracassada, né? Então, temos também um modelo de sucesso que se impõe a nós todos. O processo de consumo, ele também se aplica às pessoas, então, nós consumimos pessoas, consumimos relacionamentos e somos consumidos, estamos sendo consumidos também dentro desse processo. Supostamente deveríamos, né, estar muito autônomos, mas vivemos também uma solidão bastante grande, né? Estamos muito mais juntos porque vivemos em rede, mas ao mesmo tempo distanciados afetivamente em muitos momentos. E o mundo ficou menor, né? Tudo está mais perto da gente. Aconteceu ali, a gente sabe agora e assiste o que aconteceu, né? Então, esse mundo agora nos fala o tempo todo de possibilidades, né? Das diversas possibilidades. Usando uma linguagem da DEP, isso significa que é esperado da gente que nós estejamos em expansão o tempo todo. Não só para fora, mas expandidos, maiores, mais importantes, mais bonitos, mais. Então, é uma proposta que nos impulsiona a uma expansão e tudo que envolve recolhimento, né, retração, é visto como depressão, porque a gente vai ter uma visão patológica, né? Temos uma perspectiva patologizante de tudo que não é para fora e expandido. Então, esse é um dos pontos que eu acho que a DEP pode nos ajudar muito, porque ela está falando de fluxo de energia. Então, ela está lembrando para a gente, né, que não pode haver saúde se nós ficamos fixados em um ponto de expansão ou de retração o tempo todo, né? A vida é fluxo, saúde é fluxo energético, né? Mas o fato é que, diante de tantas possibilidades, isso significa que nós estamos escolhendo o tempo todo, estamos sempre, né? Mas o que nós temos de possibilidades de escolha é muito maior. E, nesse sentido, quanto mais a gente tem possibilidades de escolha, portanto, mais liberdade de escolha, né? Mas nós vamos experimentar angústia e ansiedade, porque escolher é perder, né? Toda vez que eu estou escolhendo, eu tenho que decidir o que eu vou perder. E é evidente que isso traz muita angústia, principalmente para nós, neuróticos básicos, né? Que afinal é o que nós todos somos mesmo. Então, nesse sentido, nós somos seres que precisamos administrar o tempo todo, como estamos vendo, ansiedade e angústia, né? Então, essa é uma das marcas desse momento também. Além do que, se nós temos tantas opções de escolha, nós também somos impelidos a assumirmos uma posição mais ética, que é um outro desafio também, e eu acho que esse é um outro ponto onde a DEP tem, né? É uma escola de ética, né? Da ética do ser humano. Então, eu acho que é um outro ponto também, onde a DEP nos auxilia muito. E aí eu queria ler para vocês rapidamente um pedacinho de texto. Esse texto é de Ítalo Calvino, e está dentro do livro As Cidades Invisíveis, que é um livro muito interessante, né? Que eu acho que ajuda a gente a estar pensando sobre o que é isso que a gente está vivendo, né? Então, ele diz assim: o inferno dos vivos é uma coisa que virá a existir. Desculpe, é uma coisa que virá a existir se houver... Desculpe, espera só um pouquinho. Vou começar de novo. O inferno dos vivos não é uma coisa que virá a existir, né? Se houver é o que está aqui. O inferno que habitamos todos os dias, que nós formamos ao estarmos juntos. Há dois modelos para não sofrermos. O primeiro, torna-se fácil para muita gente aceitar o inferno e fazer parte dele,
a ponto de já não o vermos. O segundo é arriscado e exige uma atenção e aprendizagem contínuas. Tentar e saber reconhecer no meio do inferno o que não é inferno e fazê-lo viver e dar-lhe lugar. Então, esse é também um dos maiores desafios que nós temos, porque se o inferno, como já disse Sartre, é o outro, é a existência humana, é a coexistência humana, é esse desafio da gente procurar viver de uma forma fraternal, livre e igualitária, e tudo que representa isso, porque para a gente viver isso, a gente tem que abrir mão de privilégios, evidentemente, né? E aí entra novamente a questão ética, e quem não consegue viver isso vai ver a vida como um inferno. E o grande desafio da gente é descobrir o que não é inferno, e viver isso, e fazer isso crescer, se desenvolver e se transformar na própria proposta ética de um existir, onde nós temos possibilidades, mas temos responsabilidade. Porque onde tem possibilidade de escolha, evidentemente, vão ter as consequências relacionadas a isso e, portanto, é esperado de mim uma posição ética e responsável diante de tudo que eu escolho. E nesse momento, né, mais do que em qualquer outra época, nós somos responsáveis, a gente não pode mais dizer, né, que é o pai, que é o governo, somos nós, e isso pressupõe uma posição bastante adulta da nossa parte, né? Então, esse mundo contemporâneo, que também alguns chamam da pós-modernidade, né, é um mundo onde tudo está transformado e em transformação constante, né? Então, ninguém nasce como nascia antes, o nascer mudou, o morrer mudou, né? Ser criança hoje não é o que era antes, a educação é outra, aliás, já deveria ser muito mais, já deveria estar, inclusive, muito mais transformada a educação, é um dos pontos ainda, eu acho que resiste, né? a reconhecer o novo ser humano que está sendo educado. O dinheiro é outro, a gente ama de uma outra forma, a gente consome de outro jeito, a gente se relaciona de uma forma distinta, a gente se comunica de uma outra forma. Tudo foi transformado a partir do momento que nós passamos a experimentar viver em rede, viver conectados, né? E isso traz para a gente uma experiência que nós sabíamos muito, até todas as tradições de sabedoria falavam disso, mas nós estamos vivendo um mundo onde tudo é intangível, tudo é imprevisível, tudo é incontrolável e incerto. O tempo inteiro a gente está vivendo isso, a gente não sabe o que vai acontecer mesmo, porque a intensidade da transformação é muito grande e somos afetados por tudo simultaneamente que acontece no mundo, né? Então, nós podemos encarar isso como um inferno, como um problema, ou como um grande desafio, uma coisa interessantíssima que está sendo posta para a gente. Quando eu encaro como um problema, eu vou ler isso a partir de uma ótica do adoecimento. E quando eu olho para o mundo atual dessa forma, eu só vou ver o adoecimento do mundo e o problema de estar vivo nesse momento, né? E se eu penso dessa forma, eu vou achar que o momento presente, ele requer não só combate, cura, mas eu vou ansiar por um retrocesso que não vai acontecer, tá certo? Porque se eu acho que está tudo errado, que está tudo ruim, naturalmente eu vou buscar uma posição conservadora, eu vou buscar voltar a uma posição que historicamente não existe mais, psicologicamente não existe mais, né? Culturalmente não existe mais. E eu insisto em tentar buscar o que não é mais possível. Então,
se antes, no momento em que nós vivíamos um tempo de muita repressão, nós adoecíamos pelo excesso ou pela falta, né? Geralmente, a gente adoecia por um excesso no sentido de tentar suprir as faltas. Hoje, a gente pode estar adoecendo exatamente porque eu estou resistindo ao que está acontecendo, resistindo ao que é, né? Então, ou eu resisto ao que é, ou eu corro um outro risco de adoecimento, que é eu tentar me submeter ao que está acontecendo sem nenhuma visão crítica também, né? Então, esse momento é um momento extremamente especial, extremamente desafiador, e para que ele não se transforme num grande inferno na vida da gente, mas ao contrário, né, que ele possa ser um momento onde, que a gente possa se encantar o tempo todo com todas as transformações e se sentir convidado a experimentar flexibilidade, abertura, interesse genuíno pelo que está acontecendo no mundo, interesse genuíno pelo outro, buscar aproveitar, né, o que tem de belo nesse momento, né? E quando a gente faz isso, a gente pode legitimar as novas formas de viver, porque nós estamos tendo novas formas de viver, grupos e mais grupos que estavam excluídos da existência humana de muitas formas, estão reivindicando e sendo... e nós não temos escolha, né? Há uma multidão de pessoas que estavam excluídas, minorizadas, e que estão agora aqui conosco, vivendo, e vão participar do banquete que é a vida. Não vão, não querem, não podem e não merecem continuar excluídas. Então, esse é um momento onde nós precisamos, né, estar celebrando essas novas formas de existência, essa realidade múltipla que nós estamos vivendo, diversa, variável e inconstante. Então, esse é um momento em que a gente precisa se apaixonar pela inconstância, né? Usufruir dessa beleza, né? Que é esse convite que a contemporaneidade está nos fazendo. E nesse sentido, né? Aí vem, então, a questão que a gente está trazendo. E como é ser mulher neste momento? Há uma diferença em ser... A forma como a mulher está atravessando isso é diferente da forma como o homem atravessa, que é uma questão que a gente está propondo hoje também como reflexão, né? Esse olhar feminino, essa condição feminina, essa condição do feminino, de ser naturalmente mais inclusiva, mais íntima dos ciclos, das transformações, porque a gente vive isso todo o tempo nos nossos corpos, né? Isso dá para a gente uma condição diferente? Claro que dá, diferente dos homens. Mas como isso pode nos beneficiar e como nós mulheres poderíamos ser agentes positivas para favorecer esse processo todo de inclusão e transformação? Mas qual é o preço também que nós estamos pagando? Então, indiscutivelmente, temos mais liberdade, indiscutivelmente, temos mais possibilidades, mas o que é que também a gente precisa ficar atento nesse processo, porque isso também vai nos cobrar um preço, provavelmente, não sei, não tenho certeza, mas talvez mais elevado do que aos homens, que também estão, talvez, ainda mais desafiados do que nós mulheres, porque indiscutivelmente são menos íntimos de qualidades que são necessárias para viver nesse mundo atual. E a outra pergunta que a gente está trazendo, que é assim, como é que a DEP, né, com a sua estrutura, com sua proposta ética, com sua metodologia, pode ajudar a gente a viver, né, esse momento absolutamente vivendo com toda a expansão, a possibilidade de vivermos de tudo de tão especial que esse momento nos oferece, né? Então, acho que era essa introdução que eu queria trazer e acho que Vera prossegue agora, né, Verinha?
Vamos falar da mulher nesse processo? Isso. Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. E eu vou pegar a fala de Aida com a última provocação dela, que é qual o preço que a gente está pagando, né? Então, eu quero começar a minha fala trazendo o quanto está, muitas vezes, sendo árduo para nós mulheres sustentarmos esse momento dessa contemporaneidade, até para depois eu falar das possibilidades que também a gente tem, né? Então, dentro dessa fala de Aida, esse inferno que a gente atravessa, né? Como é que esse inferno está pesando para nós, mulheres, mas, ao mesmo tempo, o que é que a gente pode criativamente fazer dentro do inferno? Porque se tem alguém que é criativo, o nome dele se chama o diabo, né? Então, isso a gente vê bastante nos contos de fada, a gente vê bastante isso em toda mitologia, quando aparece a figura do diabo, né? Então, para começar a minha fala, eu quero me trazer como uma mulher contemporânea. Eu tenho 53 anos, sou uma mulher na menopausa, com toda a ebulição de hormônios, convivendo com um adolescente em casa de 16 anos, com ebulições hormonais completamente opostas à minha. Sou casada há 18 anos, com todas as exigências do que um casamento nos convida, né? Desde uma parceria sexual a uma parceria social, né? Sou uma filha de uma senhora de 82 anos que está envelhecendo, e eu me vejo agora mãe dela. Muitas vezes precisando ser irmã e amiga das amigas, seja para dar um colo, seja para dar um abraço, seja para tomar um vinho. Sou dona de casa, com todas as demandas que uma casa exige, né? Do supermercado, administração das funcionárias, e em alguns momentos uma tentativa de um autocuidado, seja fazer uma atividade física, seja, né, cuidar do psiquismo, seja de todos os cuidados que a gente também precisa estar dando espaço na vida da gente, sem falar nas demandas profissionais, né? Porque hoje, se há algo também que é muito esperado da mulher, é que ela seja uma profissional bem-sucedida e que ela esteja sempre se atualizando, fazendo cursos, lendo, né? E muitas vezes a gente encontra as colegas e dizem, você não fez esse curso, você ainda não leu esse livro? Então, eu quero começar trazendo a minha fala, me apresentando como essa mulher contemporânea. Essa sou eu e essa provavelmente é muita de vocês que estão aqui. Mas, paralelo à minha fala, eu quero também trazer uma experiência que eu tenho de 22 anos com Roda de Mulheres, que eu já venho fazendo esse trabalho há muito tempo, além do trabalho diário no consultório, né? Porque a gente tem uma clientela maior de mulheres, isso ainda é uma realidade, mas eu também tenho esse trabalho com essas mulheres há 22 anos em Rodas. Então, eu vou trazer um pouco do que eu venho observando, do que essa mulher na contemporaneidade, dentro dessa provocação que a Aida trouxe. Qual o preço que a gente está pagando? E o preço que a gente está pagando é uma profunda identificação com um arquétipo que é da mulher guerreira, da mulher heroína. A gente está colada com esse arquétipo e isso tem sido algo muito complicado da gente sustentar. Por quê? Porque essa heroína que somos, ou que tentamos ser diariamente, nas várias funções e papéis que a gente ocupa na vida, é uma heroína que nos trouxe muitas vantagens, que nos fez ganhar muitas coisas. E tudo que a gente ganha e tem vantagem, é difícil a gente abrir mão, porque a gente fica profundamente identificado com ela. Então, nessa sociedade patriarcal que a Aida falou, que a gente está vivendo, pelo menos a gente está tentando, né, remodelar essa sociedade patriarcal para uma nova sociedade, mas a gente ainda está engatinhando nesse processo, a gente ficou inserida nessa sociedade patriarcal, muito desafiada em fazer a jornada da heroína. E a jornada da heroína, ela é feita desde o momento que a gente nasce. Sabe por quê? Porque há muito pouco tempo atrás, não estou falando de gerações muito antigas, tem algumas aqui que sabem do que eu vou dizer, o que era se esperado era o filho homem. O que era esperado nascer na família era o filho homem, era o primogênito, tinha que ser o filho homem. E hoje eu ouço ainda muito nas rodas de mulheres, muitas vezes o quanto, né, o predileto é o filho homem, o lugar especial é do filho homem. Então, meninas, nessa sociedade patriarcal, a gente nasce já fazendo a nossa jornada de heroína, né?
E essa jornada, ela está intrinsecamente ligada com a nossa história de vida. Todas as lágrimas, suores e sangue que vocês, ao longo da caminhada, expeliram desse corpo, é o que te fez ser a heroína que você é. Então, a gente vive esse momento na contemporaneidade, que os valores masculinos ainda são enaltecidos. Poder, luta para ser alguém, competição, desenvolver sua carreira em detrimento, muitas vezes, da sua sensibilidade, da sua criatividade, guerrear para ser alguém, para ter reconhecimento, né? Então, dentro desse capitalismo tecnológico que a Aida falou, o lema é ainda conquistar. A gente ainda está regida pelo princípio de que a gente precisa conquistar profissão, bens materiais, casamento, filhos, beleza, corpo magro, rosto jovial, não envelhecer, ter amigas, ter vida social e ainda receber likes no Instagram. Então, como isso cansa, né? Como isso, de fato, é uma verdadeira batalha. E, diga-se de passagem, muitas vezes levando os nossos 3 turnos. Né? A gente, hoje em dia, tende ainda a trabalhar, olha nós aqui, trabalhando no 3º turno do dia, olha vocês aqui, né? Estando aqui com a gente no 3º turno. Então, somos essas mulheres atuais nessa sociedade, né? Que desde menininhas fomos influenciadas pelos valores masculinos. É como eu chamo, a gente ainda é uma geração filha do patriarcado. Mesmo que você até já esteja vivendo uma outra fase da vida, né? Já está mais aposentada, está podendo curtir mais os netinhos, tem mais tempo, já tem mais turno livre, você sabe do que eu estou falando, porque você também já viveu isso de alguma forma, né? E o que, pelo contrário, a minha experiência, e até tenho, né, testemunhado muito isso, o número significativo de mulheres com essa dificuldade, que a Aida também estava falando, que é uma sequela do mundo contemporâneo, rejeitando, recusando a chegada da anciã, a chegada desse momento de mais contemplação, de parar mesmo. Quantas mulheres ainda brigam com isso e sofrem com o envelhecer? Por quê? Porque, como a Aida disse, a nossa relação com o tempo mudou, o tempo está mais acelerado. Então, me parece que a gente também continua fazendo essa aceleração com o nosso tempo interno também, não aceitando, né, que existem fases que vão vindo posteriormente. Então, qual é a mulher que eu convivo? Comigo mesma e com vocês e com todas as minhas experiências. A famosa mulher empoderada. Interessantíssima nos tornamos. Somos, na maioria das vezes, independentes, bem-sucedidas, ganhamos bem. Uma grande parte das mulheres hoje sustenta a família. Somos livres, somos donas de nós mesmas, donas da nossa sexualidade, como a Aida trouxe, né? O imperativo nesse momento é o prazer. E hoje as mulheres sabem buscar o seu prazer. As mulheres sabem em busca do seu prazer, do sexual, ao prazer de estar fazendo coisas interessantes, programas interessantes. Então, a gente hoje em dia também sabe se cuidar, quantos recursos, né, essa contemporaneidade nos deu, quantas possibilidades da gente também se cuidar fisicamente. Menos ansiosas para ser mãe, eu percebo que as mulheres hoje são muito menos ansiosas nessa coisa de querer ser mãe. Então, essa é a mulher atual da contemporaneidade. Regida pelo patriarcado, filhas do patriarcado, a gente se tornou mulheres empoderadas. Uma palavra muito usada, uma palavra que já foi, né, tatuada, vamos dizer assim, tatuada na nossa imagem dessa mulher moderna. Mas somos mulheres solitárias. Nos tornamos mulheres solitárias e angustiadas. Seja na maternidade, seja na relação a dois, seja nas amizades, esse quesito, essa característica dessa solidão e dessa angústia permeia todas nós. Não estou falando de uma solidão de quem não tem amiga, estou falando de uma solidão existencial. E eu fico me perguntando o que é isso. E aqui comigo, com os meus botões e com as minhas reflexões, e é essa reflexão que eu quero trazer para a noite de hoje, será que essa solidão ela realmente é opcional? Ou será que ela é um efeito colateral de tamanho empoderamento? Será que a gente se perdeu nesse empoderamento?
Será que a gente se empoderou tanto com as armas desse princípio feminino e jogamos fora ou nos perdemos dos princípios, né, femininos que a gente também tem? Nossa delicadeza, nossa capacidade de olhar no olho, de se sensibilizar pela dor do outro. O que que nos aconteceu? O que é que está nos acontecendo? Será que essas são angústias só minhas? Ou será que esse número significativo de mulheres que se inscreveram na live de hoje também vivem essas angústias consigo mesmas? Né? Então, essa noite é uma noite para a gente dividir essas angústias. E volto a dizer, não é uma solidão de quem não tem amiga, é uma solidão de um lugar mais profundo dentro de nós. É aquela solidão que você, de fato, diz assim, hoje em dia eu trabalho, hoje em dia eu tenho minha grana, tenho minha independência, tenho até meu filho, posso ir e vir para onde eu quero, tenho uma relação, mas também se eu não quiser mais essa relação, posso encontrar outra. Mas, de fato, o que é que eu preciso? Todas essas conquistas, né? Como a Aida trouxe, falando numa visão bem dapiana, todas essas conquistas que nos expandiram tanto, será que isso, de fato, não nos deixou com essa questão? Com esse vazio, com essa solidão, nesse mundo tão fluido e tão líquido que a Aida fala, né? Que é a contemporaneidade, que as mudanças estão tão velozes, que parece que a gente sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar correndo atrás. Será que a gente não está arrastando um lugar de solidão e de angústia? Uma solidão que fala do que de fato eu preciso, do que de fato eu necessito. Porque nem pedir ajuda nós mulheres hoje sabemos pedir. A gente não pede porque a gente não está sabendo de fato que a gente precisa pedir ajuda. E dentro até do que a Aida falou, mergulhadas nesse narcisismo, porque somos, né, o momento contemporâneo é o palácio de Narciso, isso também nos fez ficar mais ainda presas nesse lugar solitário e angustiante que eu estou trazendo aqui como uma provocação. Então, para mim, na verdade, esse é um efeito colateral de uma caminhada que a gente vem negando severamente o nosso lado feminino. É claro que se a gente nega o feminino em nós, a gente está negando o feminino da outra. Quantas vezes eu ouço falas pejorativas sobre coisas das mulheres? Ah, isso é coisa de mulherzinha. Ah, isso é mimimi. Então, até as nossas coisas, até os nossos mimimis viraram uma forma da gente desqualificar entre nós mesmas. Então, nesse momento em que a gente precisou se identificar tanto com esse arquétipo da heroína, e historicamente isso nasce após as grandes guerras mundiais, tá? Principalmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com a devastação dos homens, as mulheres se viram sozinhas, né, diante dos filhos, diante dos sobrinhos, e elas precisaram fazer esse movimento. Então, nasce daí essa figura, né, quando nasce, inclusive, as super-heroínas, é quando nasce a figura da Mulher Maravilha, né? Quando vai nascendo essas figuras na mitologia, que vai trazendo essa possibilidade da mulher se identificar com essa heroína e vamos lá, reconstruir tudo que as guerras já tinham levado, tá? Então, a gente se tornou essa mulher totalmente identificada com esse masculino, ganhamos sucesso, reconhecimento, maravilha, parabéns para nós. Momento nenhum eu estou dizendo que a gente tenha que olhar para isso, né, desprezando isso, mas que fique claro, talvez, hoje para a gente, a pergunta de que o que a gente conquistou está conquistado. Será que a gente realmente confia que o que a gente conquistou está conquistado? Será que não está na hora da gente, né, pensar até numa linguagem bem dapiana, né? A gente expandiu, e o cuidado, talvez, que a gente esteja precisando ter nesse momento é o quanto essa expansão pode ter virado uma repressão também. Saímos de uma repressão para uma expansão, maravilha, estamos expandidas, mas essa expansão pode estar se tornando uma repressão. Sabe por quê? Porque antigamente a repressão era explícita. A mulher não podia votar, a mulher não podia usar biquíni, a mulher não podia se divorciar, a mulher não podia não ter filho. Mas tamanha expansão talvez esteja criando uma repressão implícita.
em nós, que é a repressão do eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. E não acaba nunca essa expansão, porque esse tenho que, ele é infinito. E ainda trago uma outra reflexão, né, nessa linguagem bem depiana que a gente está trazendo aqui, é o quanto a gente resiste à retração também. Porque se vida é fluxo de energia, expansão, contração, retração, o quanto a gente também está com dificuldade de retração. O quanto a gente muitas vezes está exaurida e a gente não sabe parar. A gente não sabe se retrair, se recolher e admitir, eu estou cansada. Eu não dou conta disso. Então, a minha reflexão que eu trago, né, trazendo a provocação da pergunta de Aida, quais são os efeitos, né, qual o preço que a gente está pagando desde que a gente fez um pacto em nos tornarmos as heroínas lá atrás, é o quanto a gente está vivendo esse corpo e esse psiquismo flexível para esse fluxo, mas a gente não está sabendo fazer o movimento do fluxo. Continuamos na expansão, querendo mais, querendo metas e modelos inalcançáveis, querendo ser perfeccionistas e se exigindo. Não sei se vocês se identificam com isso, mas pelo menos eu me identifico com isso e ouço muito isso nas minhas experiências com as rodas, né? Então, será que a gente realmente confia que a gente já chegou num ponto onde tudo que a gente conquistou já está conquistado? Será que a gente pode realmente confiar nisso, né? E começar a dar espaço para outras partes nossas se apresentarem? Porque hoje o que eu vejo são mulheres ansiosas, mulheres com dificuldade de dormir, de relaxar, uma outra expressão bem depiana, né? Aida Pichinique, depois você vai falar disso. Na DEP a gente trabalha muito com o sistema parasimpático e o sistema simpático, o quanto a gente está ativado o tempo inteiro no sistema simpático e a gente não consegue, né, fazer com que o nosso parasimpático entre em ação, porque é ele que vai nos ajudar nessa retração. É ele que vai nos ajudar a admitir que a gente está exausta e que a gente precisa tirar as armaduras da guerreira, né? E muitas vezes, quando a gente, e isso eu ouço continuamente, essa fala interna, quando você para, mas você vai parar agora? Você não tinha isso para fazer? E aquilo? Levante, você está parada? Está perdendo tempo? Vai deixar a sua tarde assim? E aquilo mais que você tem para fazer? Então, eu penso, né, que a gente está vivendo isso que eu chamo, sabe? De uma repressão implícita. Antes a gente vivia uma repressão explícita. A mulher não podia diversas coisas. Mas hoje a gente vive uma repressão implícita. Porque a gente se reprime muitas vezes buscando esses modelos, buscando esses lugares de perfeccionismo, de não poder parar, sempre tem algo a mais que eu tenho que fazer, sempre eu tenho que ir para algum lugar, movida pelo princípio do patriarcado, que é conquistar, movida pela contemporaneidade, que é uma sociedade capitalista, onde a tecnologia só fez acelerar tudo isso. Porém, em algum momento, nós sentiremos uma falta. Porém, em algum momento, algum sofrimento a gente vai se deparar. Isso é inevitável. Dona Vida, com sua sabedoria, vai trazer algo. Ou você vai descobrir uma traição na sua relação, ou um filho vai sair de casa, ou você vai perder um emprego, ou você vai chegar em algum momento da sua biologia corpórea, né? Corporal como mulher, e vai se deparar com a depressão. Esse é um momento importante, né? Esse é um momento que você é convidada para a retração. Mas, novamente, nem todas as mulheres se abrem para isso. Nem todas as mulheres se colocam disponíveis para isso. Quantas vezes eu recebo pessoas que vêm para o processo terapêutico, né? Chega no consultório, e eu sei que tem outras pessoas aqui hoje, né, que trabalham também com isso, muitas vezes querendo ajuda para a armadura voltar para o lugar. Não querem fazer esse mergulho, não querem se permitir fazer essa jornada, né? Que é essa jornada de ir para dentro, aproveitar essa brecha que esse vazio dá, aproveitar esse momento que essa angústia, essa solidão bate a porta. Mas, muitas vezes, a pessoa quer ir só se rearrumar. E aí que entra escolas como a DEP,
né? Espaços como a DEP, que são essas escolas que estão a serviço, que trazem uma possibilidade, uma metodologia da gente adentrar, né? Nesse mundo nosso interno e começar a abrir mão um pouco desse arquétipo da guerreira e da heroína. Porque, no meu ver, tá? Esse é o momento que se faz, de fato, necessário a gente viver a heroína. Essa heroína agora, que não é uma heroína para fora, né? Não é uma heroína que vai salvar um filho, vai salvar um casamento, essa heroína que vai fazer e produzir. Essa é a hora agora de você ser heroína de si mesma. Como é isso? Você ser convidada para ser heroína de si mesma. E sabe por que isso é difícil para nós mulheres na contemporaneidade? Porque a gente distorceu a sensação de ser amada. Para sermos amadas, a gente tem que se sentir competente em algo. Eu preciso ser competente como mãe, eu preciso ser competente como profissional, como filha, como amiga. A competência, a sensação de competência está muito distorcida entre nós na busca de você ter um lugar especial, na busca de você ser amada. Por quê? Porque, regida pelas lentes do patriarcado, o patriarcado vive na dualidade. Ou é certo ou é errado, ou é bem ou é mal, ou é bonito ou é feio. Tá? Então, quando a gente é convidada a olhar as nossas imperfeições, nesse momento que bate esse vazio, que bate esse convite da gente para dentro, da gente se retrair, a gente resiste tanto a isso, é exatamente porque no narcisismo não há lugar para as imperfeições. Na sociedade contemporânea, que você tem que estar fazendo, produzindo e recebendo likes, você tem que ser competente para se sentir amada. É difícil você se abrir para ser amada apenas com aquilo que você é, inclusive com as suas imperfeições. Então, o desafio para todas nós mulheres, neste momento, né, caminhando um pouco para outra provocação que a Ida Glaucia deixou, é que talvez a gente esteja precisando ressignificar nossa subjetividade. Não em cima de realizações, conquistas, e não somente nas faltas, é ressignificar de um outro lugar onde talvez a gente possa encontrar um caminho do meio, uma terceira via, onde a gente agregue, né, as faltas e as conquistas. Porque os aspectos masculinos em nós precisam estar amenizados, não dá mais. O aumento do número de mulheres infartando é assustador. Biologicamente, o nosso corpo não foi preparado para dar conta de muitas coisas que a gente vem dando conta. Nosso sistema cardiorrespiratório não foi preparado. Talvez a evolução da espécie agora, as novas gerações, até comecem a fazer essa mutação para dar conta da heroína que a gente vem carregando desde o final das grandes guerras, né? Então, o momento agora da contemporaneidade, que aí talvez a gente comece a fazer essa passagem, né? Porque é o que a Ida está dizendo, né? Dessa liderança linear, né? Dessa liderança em círculo, da gente incluir, né? Não dá mais para deixar os excluídos do lado de fora. O momento desafiador agora é da integração, é equilibrar essas partes, é reconectar com o nosso feminino e amenizar esses aspectos masculinos em nós. Eu gosto muito de uma expressão que é aparar as arestas. Nosso corpo é arredondado, o corpo da mulher ele é todo arredondado. Como é a gente começar a parar as nossas arestas, né? Que tornamos as nossas arestas tão pontiagudas, movidas por ter que fazer, ter que realizar, ter que conquistar, porque isso é o princípio da contemporaneidade. E aí, para ir terminando minha fala, eu queria trazer um livro que tem me ajudado muito e eu gosto muito, que é um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeita, que é de Brené Brown. Ela é uma contadora de histórias e uma pesquisadora, e ela fez uma longa caminhada pesquisando homens e mulheres sobre 2 temas muito contemporâneos: vergonha e vulnerabilidade. E aí eu quero terminar minha fala trazendo a pesquisa dela, que é muito interessante, que aí a gente vai caminhando para outra provocação de Aida, né? O que é que nós, mulheres, temos a nosso favor, tá? Para nos ajudar neste momento, vivendo tudo que a contemporaneidade nos exige e até caminhando para a construção de algo novo que a gente ainda não sabe o que é,
mas pelo menos a gente está pensando sobre isso. E estamos aqui essa noite, né, tentando plantar essa sementinha dentro de nós. Ela diz o seguinte: vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota. Vitória e derrota, princípios patriarcados, tá? É compreender a necessidade de ambas, se envolver com ambas, se entregar com ambas na inteireza do que é uma vitória e do que é uma derrota. Quando a gente foca apenas em uma dessas possibilidades, não há entrega. A gente tem muita dificuldade, né, com a derrota e com a perda. Sempre princípios do patriarcado. Queremos ser perfeitas, queremos ser a prova de bala, mas isso não existe na realidade dentro da condição humana, a gente já sabe disso. Mas como é difícil abrir mão disso, porque a gente quer ser a garota perfeita. A gente quer manter todo mundo a uma... Quando a gente é perfeita, ela traz isso, é muito interessante. Quando eu só quero a vitória e fico identificada nesse lugar da perfeição, eu afasto o outro de mim. Narciso é aquele que no paraíso, ele está solitário, porque ele só enxerga a imagem de si mesmo. Ele tem dificuldade de enxergar esse outro. Então, é lógico que as imperfeições, as falhas, o vazio, sempre vai nos convidar à intimidade. Mas o que há hoje na sociedade contemporânea é uma profunda dificuldade com a intimidade, né? Desde os aplicativos para relacionamento, as redes sociais, né? Nos distanciou, como a Ida traz, a contemporaneidade nos juntou, porque essa possibilidade de rede nos juntou, mas quando a gente fala dessa intimidade, né, mais pessoal, essa intimidade mais daqui, né? Quando eu digo, eu não estou bem, eu não estou legal, essa intimidade a gente tem perdido com a contemporaneidade. Por quê? Porque a única coisa que vai me fazer ser íntima de você é quando você conhecer a minha vulnerabilidade. E quando você me deixar conhecer a sua vulnerabilidade. Eu vivo isso, gente, diariamente com as minhas rodas de mulheres. Algumas pessoas que estão aqui já participaram da roda sabem do que eu estou dizendo. É impressionante quando uma mulher fala dela, como isso nos aproxima. E aí, talvez, a provocação de Aida, quando ela diz o que é que a gente tem de recurso, a gente tem isso. A gente tem essa capacidade de chegarmos mais próximas uma das outras, de nos olharmos nos olhos e sabermos o que é que você vive, que eu também vivo, que diz respeito à vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade nos aproxima. A vulnerabilidade nos faz ficar junta. E ainda no princípio masculino, e eu vivo isso aqui, quem tem homem em casa, né, ainda sabe do que eu estou dizendo, como não há espaço para vulnerabilidade entre eles. Né? Eles ainda estão muito naquele lugar do guerreiro, não pode mostrar fragilidade. Tá? E aí, para fechar minha fala, que é uma palavra que a Ida trouxe, a escassez, ela diz assim, a gente acha, né, que o contrário do excesso, né? A gente vive a contemporaneidade do excesso. A gente está em excesso o tempo inteiro. Ela traz uma coisa muito interessante, que é assim, a gente pensa que o contrário de excesso é escassez. E isso criou uma grande confusão na cabeça da gente. Por quê? Porque a gente vive na escassez. Eu nunca tenho tempo, eu nunca tenho dinheiro suficiente, eu nunca estou bonito o suficiente, eu nunca. Então, a gente vive trazendo a palavra e a vivência da escassez como um oposto, né, do que seria, mas ela diz que não. O contrário da perfeição não é a escassez, é o suficiente. Então, a noite de hoje é um convite, né, para a gente pensar como é nos tornarmos mulheres que admite apenas o suficiente nessa contemporaneidade. Para mim, só até aqui está suficiente. Para mim, só até aqui eu posso ir. Para mim, está tudo bem até aqui. Aí, talvez, né, nesse oposto da escassez, que não é o cultivo do excesso, mas seja o cultivo do ser suficiente. Tá? E aí ela traz essa última fala, né? Ela traz essa fala que eu quero ir fechando a minha fala, é que acreditar que vulnerabilidade é fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento nosso é fraqueza. Porque no centro da vulnerabilidade, o que está
são as nossas emoções e os nossos sentimentos. E aí, quando a Ida fala que a contemporaneidade começou na Revolução Francesa também começou a primazia do racional e da ciência em detrimento aos nossos sentimentos. Então, talvez o momento contemporâneo esteja nos exigindo falarmos mais das nossas emoções, estarmos mais juntas e nos olharmos. Se isso é mais fácil entre nós, mulheres, que a gente comece por nós. Que a gente comece a fazer isso entre nós. Quem sabe, dessa forma, vai nascer um movimento da mesma forma como nasceu todos os outros movimentos que aconteceram na humanidade, inclusive o patriarcado. E aí, assim, eu vou fechando a minha fala, tá? Para passar para a Ida Puchinic, que é a pessoa mais indicada para falar das possibilidades que a DEP nos oferece para viver tudo isso. Aidinha? Bom, nossa, com vocês duas na minha frente, está difícil entrar e falar alguma coisa interessante, né? Especialmente que me cabe nessa história toda falar da parte mais técnica, né? Não tão filosófica, não tão assim, poética. É interessante porque a dinâmica energética do psiquismo nasceu de uma história com duas mulheres. Duas mulheres que temperamentalmente são opostas, totalmente opostas. Nós somos opostas nos signos, uma de virgem, a outra de peixe. Nós somos opostas porque eu, pessoalmente, tive família, 5 filhos, tudo isso que todo mundo vive, e a Teda é uma pessoa que se dedicou à vida profissional, nunca pensou em casamentos, em filhos, em família. Então, isso trouxe para nós experiências muito diferentes de vida. O que nos uniu? Um ideal. Eu tenho uma filosofia de vida que faz com que eu vá buscar sempre o desenvolvimento da minha consciência. A Teda também, né? Os princípios que nós adotamos na vida são mais ou menos os mesmos, né? Ela era muito interessada na filosofia das tradições orientais, eu também. Por outro lado, nós temos uma mente muito voltada para a ciência, queremos a explicação científica. E essa questão foi fazendo com que nós pudéssemos trabalhar juntas. E, nesse trabalho, eu fui, durante 10 anos, aluna da Teda, onde eu aprendi bastante todo esse trabalho corporal e o desbloqueio das nossas impregnações culturais, que na nossa cultura, especialmente na mulher, travam muito a nossa intuição, a nossa disponibilidade de coração, né? A cultura fala que a gente tem que, como Vera Cânnovas falou, o tem que hoje é a nossa, vamos dizer assim, o nosso impedimento, né? Eu tenho que ser sempre jovem. Eu estou com 87 anos, mas todo mundo fala, como que você consegue uma pele que não tem tanta ruga? Como você consegue essa vitalidade? Ou seja, todo mundo quer ser jovem. É um tem-que fortíssimo na nossa cultura, né? Por outro lado, esse tem-que nos obriga a estar sempre em expansão, em constante expansão. Muito bom. Uma das características que o feminino tem é expandir, buscar, principalmente gestar. Gestação
é a expansão do meu corpo para permitir que o outro corpo se forme dentro dele. Se você pensar seriamente do que é uma gestação, é um absurdo. É exatamente o oposto do que eu quero, ter um corpo forte, saudável, malhado, e eu fico daquele tamanho, com o menino crescendo lá dentro, a criança fazendo com que eu mude. São 280 hormônios que entram em funcionamento quando você fica grávida. E por mais que o patriarcado acabou despertando nas mulheres toda essa questão da gente assimilar os valores patriarcais para poder nos afirmar como mulheres na sociedade, poderosas, a gestação só pode ser feminina. O homem colabora, o homem está junto, e eu vejo hoje os homens muito dentro do processo da gestação da mulher, né? Colaborando, ajudando, cuidando, dando suporte, na maioria, né? Estou falando da maioria. Muitas mulheres estão gestando sozinhas mesmo, ainda. Mas nessa interação, nesse momento que eu vivi, sendo aluna da TEDA, eu aprendi muito com ela, muito mesmo, porque ela é uma grande mestra, né? Todos nós que fomos alunas dela sabemos o quanto ela é uma grande mestra do conhecimento de como é que essas impregnações culturais podem ser desbloqueadas no nosso corpo, porque o corpo guarda toda a memória de tudo que ele viveu desde a gestação. As células guardam essa memória. Então, a dinâmica energética do psiquismo nasceu dessa interação. Eu sempre brinco muito quando eu falo que eu devo ter sido boa aluna dela, porque eu, afinal, acabei trabalhando com ela, virando sócia dela, e nós formatamos juntas uma metodologia, cuja metodologia levou tantos anos e tantas pessoas colaboraram conosco. A Ida Glaucia, desde o início, foi uma grande colaboradora, Vera Cánovas, e inumeráveis, e continuam colaborando conosco, né? A Teda está com 96 anos, está encarnada ainda, mas às vezes está mais para lá do que para cá, dá trabalho, né? Como toda boa velhinha, bem idosa, mas ela sabe que nós criamos algo, ou intuímos, ou gestamos uma metodologia, que é algo feminino. Gestamos. Fomos gestando, dando forma, e, finalmente, nós temos um corpo teórico, temos um corpo metodológico, temos instrumentos metodológicos que fazem com que o que faz a dinâmica? Faz com que eu me entregue a um processo de autoconhecimento, mas que eu traga a energia do meu ser essencial para dentro das células do meu corpo. É um trabalho de espiritualidade? É, claro. Tudo que amplia e faz com que nós possamos buscar elementos mais sutis da consciência é um trabalho de espiritualidade. Mas a nossa espiritualidade é encarnada, é dentro de um corpo. E para quê? Para que esse corpo fique disponível para ser o que ele é, com a essência que ele é. E esse é um trabalho contínuo, que não termina nunca. Eu já estou com 87 agora e não parei o meu trabalho de expansão, né? Agora, eu pergunto assim, dentro disso, dessa contemporaneidade que nós vivemos, nesse processo acelerado que nós vivemos, né?
com todas essas questões que a Vera levantou, o que a ADEPE pode nos ajudar? Em primeiro lugar, que eu ocupe o meu corpo, que eu faça com que a minha energia, o fluxo energético dessa existência, ocupe essa forma como um todo. Em segundo, que eu aceite o lugar que eu ocupei. Porque nós temos um defeito gravíssimo, as mulheres principalmente. Eu nunca estou satisfeita com o meu corpo. Se eu sou mais gorda, eu quero ficar mais magra. Se eu sou muito magra, eu quero engordar. Se o cabelo, eu não sou incapaz de passar na frente do espelho e falar assim, como o meu cabelo é bonito. Não, e olha aqui seu lugar, aqui, e olha aqui um fio branco, meu Deus, que tragédia. Entendeu? Eu critico esse corpo o tempo todo, eu ataco ele. Então, um dos trabalhos que a ADEPE propõe é ocupe o seu corpo plenamente, torne ele disponível. Opa! Né? Torne o corpo disponível para que você possa expressar a sua essência. Esse é um grande trabalho que a ADEPE faz. Usamos muitos instrumentos metodológicos que estão já escritos, experimentados, muitos exercícios. Então, eu não queria me entrar por aí. Os instrumentos têm a ver ocupar o corpo, manter a conexão com a Terra, lembrar de que cada um de nós é célula de um corpo planetário e tem que pulsar de acordo com esse corpo planetário. Se eu não pulso como célula com o corpo, eu sou uma célula cancerosa nesse corpo. E a humanidade como um todo não pulsa com a Terra. A humanidade hoje é um grande câncer na Terra. Ela come o seu próprio corpo, ou seja, eu como o planeta, eu exploro ele até a última gota. Moro aqui em Minas, eu sou cercada. Eu e a Almadiva aqui representando Minas Gerais, nós somos cercadas de mineradoras. Para tudo quanto é lado. Então, a gente come insaciavelmente o nosso próprio corpo. Eu não estou dizendo que a gente vai explorar, não. Não existe outra possibilidade de ter o que nós temos na civilização hoje, mas é insaciável. Não é uma coisa que você respeita. Então, dentro da nossa metodologia, nós procuramos isso, respeitar a forma na qual eu estou me expressando no planeta. Para isso, a gente trabalha muito na conexão com a Terra, no alinhamento dos nossos padrões vibracionais, para que eu possa centradamente atravessar qualquer circunstância e até a nossa grande velocidade e a nossa capacidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha um amigo que falava assim, e tudo isso de salto alto, porque naquela época a gente andava de salto alto, né? Ele falava assim, vocês fazem tudo isso e ainda de salto alto. E é verdade. Isso nos tornou orgulhosas, poderosas. Não respeitamos, não nos integramos, não damos tempo para gestar aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Então, o nosso trabalho dentro da ADEPE é ajudar que cada um possa desbloquear do seu corpo impregnações que ele recebeu da cultura que ele pensa
que ele é assim, mas não é, é apenas de fora para dentro. E, usando os nossos instrumentos metodológicos, poder expressar a minha essência. E tudo isso respirando, aprendendo a balancear o sistema simpático com o parasimpático. A sociedade de cultura ocidental, ela absolutamente só usa o simpático. O pobre do parasimpático vai aos tropeções, porque senão morre. E às vezes morre mesmo, porque nem respira, nem relaxa, acaba tendo um infarto, um derrame. Então, nós trabalhamos muito no despertar do nosso parasimpático, para que eu possa atravessar situações difíceis, como nós todos, nesse momento, atravessamos uma transformação profunda. Como é que eu relaxo no meio disso tudo? Como é que eu fico no centro do furacão e não no furacão? Aprendendo a respiração, aprendendo a ativar o parasimpático, aprendendo a me conhecer e poder gestar e expressar o ser que eu sou verdadeiramente. E que é aquela essência que nós todos temos uma saudade secreta. O que é que eu quero mesmo na vida? O que é que eu quero mesmo? O que é que eu estou fazendo aqui? Onde quer que eu esteja, eu possa estar no meu centro. E eu estou falando isso para vocês, não teoricamente. Como eu falo para as pessoas, se a gente tem pai, mãe, marido e filhos, ou companheiros, a gente tem problemáticas. Não existe a possibilidade de não ter problemas para serem resolvidos. E como é que eu atravesso isso no centro do furacão? Esse é um grande aprendizado que a DEP dá para nós. E que nós, dentro da nossa parceria, eu e a TEDA, conseguimos, de alguma forma, formatar essa metodologia. É uma, não é a metodologia que vai salvar a humanidade. É uma das metodologias inclusivas e integrativas que eu considero que nos ajudam muito a atravessar os momentos difíceis da nossa vida. Então, eu quero deixar esse recado para vocês, de que nós estamos, nesse momento, entregamos, eu e a TEDA, já somos idosas, então nós entregamos a metodologia para um instituto que a gente fundou para ser o guardião dessa metodologia. Então, a metodologia da dinâmica está entregue ao Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo e ao instituto que promove hoje, então, as classes de formação. Né? Nós entregamos também que cada local que já tem os seus colegiados e as pessoas formadas que estão se dedicando a dar continuidade ao nosso trabalho, assumam a responsabilidade de formar as novas turmas. Né? Então, hoje nós temos uma turma em Brasília, em Fortaleza, em Recife, uma se abrindo em Belém do Pará, uma se abrindo aqui em Minas no próximo ano, outra se abrindo em... Onde mais? Tem mais um. São Paulo. São Paulo tem uma sempre, né? E Belo Horizonte. Acho que eu esqueci.
né? E, se Deus quiser, também em Belo Horizonte, nós teremos em abril uma turma se abrindo. Um dos propósitos que nós temos feito palestras em todos os lugares onde tem turmas e pretensões de continuar a ter as turmas, era justamente para que as pessoas possam acompanhar o movimento e saber que nós estamos trabalhando. Que a turma que está dando seguimento, os nossos filhos e netos, meus e da Pedra, né? Não são filhos biológicos, são filhos de formação, de trabalho. Vera tá. Eu conheci você com o quê? 18 anos, você entrou para a DEP com o quê? 19 anos, sei lá. Era uma Recém-formada, né? Recém-formada em psicologia, então é por aí. 19, 20 anos. Era uma menininha, né? Hoje é uma senhora fazendo um trabalho maravilhoso. A Ida, eu me lembro muito bem quando ela entrou lá. Era uma mocinha jovem, tão bonitinha. Todas são pessoas muito dedicadas e que nos ajudam a criar juntos essa metodologia. Hoje, até a Almadiva faz parte da diretoria do ICEDEP, né? Estamos trabalhando. Agora, talvez a gente tenha alguns minutinhos, quer dizer, não temos mais, né? Mas não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou do material filosófico e teórico que as moças maravilhosas trouxeram, né? Ou de alguma coisa da própria DEP. Também não fiquem pensando muito, não, porque nós não temos mais muito tempo. Já estamos no final do nosso trabalho. Se alguém quiser mais um aprofundamento da metodologia, nós temos um site que eu acredito que ajuda bastante a entender, ou procurar nesses locais todos, porque aqui tem gente de muitos locais, né? As pessoas responsáveis pelos trabalhos da dinâmica energética e marcar um encontro, telefonar, entrar em contato, pode aprofundar bastante. Ainda, Cláudia, quero agradecer muito a sua presença. Você sempre foi uma pessoa muito querida e importante para nós. Nos ajudou muito a pensar a metodologia. Muito obrigada. E Vera Cánovas, impressionante você, sempre. Muito grata. Uma diva muito grata pela sua presença, Cláudia, que está lá, incluindo pelo YouTube, e, de alguma forma, a palestra fica gravada, e acho que as pessoas vão ter acesso, se quiser ver alguma parte ainda, né, e aprofundar mais. Ficará disponível no YouTube. E no site. Uhum. No site também? Provavelmente. Vou lá com Gente, a Eu ia você... só perguntar como você abriu o espaço do final do ano, mas também você já disse que não tem mais vaga final de ano, né? Em relação ao final do ano, como fala, o encontro do final de ano não tem mais vaga, né? Que você Você está disse perguntando do retiro de silêncio? Não, esse já foi fechado há muito tempo. Eu vou fazer um próximo. Eu tenho outros programados para o próximo ano. Maravilhoso, gratidão por que foi dito aí. Parece que faz um raio-x de cada um, tenho certeza de cada uma de nós, porque de mim eu falei, meu Deus, elas estão falando de mim o tempo inteiro, eu sei que estão falando, cada vez que vocês falam de vocês, é um raio-x
de mim e de todo mundo que está aqui. Então, gratidão mesmo. Muito obrigada. Foi mesmo. Então, gente, podemos encerrar? Acho que sim, né? Só agradecer vocês escutarem eu, a Ida e a Ida falar, porque normalmente são esses assuntos que a gente compartilha, né? Quando a gente se encontra. Então, acho que o que a gente fez hoje foi abrir a nossa roda de conversa, incluir vocês, porque somos 3 mulheres que pensamos muito do que é ser mulher, principalmente nos desafios da contemporaneidade. E que a gente possa sair daqui com essa sementinha plantada, né? Para uma nova fase, que eu nem sei qual vai ser o nome. Se é pós-contemporaneidade, pós-moderno. Não, mas uma coisa obrigado. importante. Tem uma coisa importante, Vera. Quando você falou, me veio assim, já que somos nós que gestamos, porque a possibilidade da gestação é feminina, talvez isso explique porque em quase todos os trabalhos que nós fazemos, a grande maioria das mulheres. Então, eu vou deixar uma perguntinha, né? O que é que nós, fazendo tantos trabalhos como a gente tem feito, e procurado tanto a expansão da consciência, qual é a sociedade que nós estamos gestando? Perfeito, perfeito. Eu quero deixar essa pergunta. Eu acho que essa pergunta é absolutamente a síntese mesmo, né, de tudo que a gente está falando. Mas, assim, eu queria acrescentar só um aspecto, porque quando nós estamos falando do contemporâneo, né, disso que estamos todos vivendo ao mesmo tempo, e esse é o ponto, né, estamos todos vivendo isso, e podemos escolher como é que a gente vive isso. Se nós estamos falando do contemporâneo, nós estamos falando do presente. E quando estamos falando do presente, a gente lembra da presença, né? Que é outro grande exercício que nós fazemos o tempo inteiro na DEP. Então, estar no corpo é estar presente, na presença, no presente, né? E é isso que pode nos deixar numa posição reflexiva, sem resistência, né? Se entregando ao fluxo do que é, mas, ao mesmo tempo, sem a gente se tornar apenas mais um nesse processo. Nós estamos o tempo todo com a possibilidade de escolha do que nós estamos querendo criar no mundo, né? Então, uma pergunta é, o que é que nós estamos gestando? Qual é a nova civilização que estamos gestando? Talvez até conscientemente, né? Mas todos os nossos trabalhos a quantidade de mulheres é sempre maior. Não estou denegrindo os homens, não, estou muito agradecida à presença deles, né? Para esse balanço da polaridade, é muito importante. E aí eu até peço aos rapazes presentes na nossa palestra que incentivem seus colegas para que nos ajudem a gestar. Nós não gestamos sozinhos. A gente precisa do masculino para gestar. Muita gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Grande oportunidade. Um feliz fim de ano para todos nós, viu? E descansem. Isso, se retraiam. Retração. Nós agradecemos a presença de todos, de vocês 3 maravilhosos. E que se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar naquele número que fez a inscrição. E lá a gente pode ajudar todas vocês, tá ok? Muito obrigada. Tudo de bom. Um ano novo maravilhoso para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.
Feliz ano novo para todos nós. Igualmente. A todos. Amém. Muita saúde. Vida longa. Guarda. Vida longa e próspera. Isso aí. Nesse Alegria. momento, nesse Alegria, momento, muita alegria. eu só quero uma vida com saúde. Muito Isso, bom. com vitalidade. Todas né? nós. Todas nós. É maravilhosa aí. Agradecer também todos os presentes aqui. Foi uma honra estar aqui. Uma honra a todos vocês. Deu tá? certo, Claudinha, o YouTube? Não, o YouTube não deu certo. Não Oh, conseguimos. então ficou gente de fora, né? Porque a gente Ficou. chegou a 100, né? Dentro da Infelizmente. sala, né? Teve uma hora que eu Decidimos estava sair para dar lugar para alguém assistir. Oh, tá Infelizmente, bom. a gente Ah, não tá sabia bom, desse tá tudo detalhe que aconteceu. Eu não Bom, vou vai ficar disponibilizar gravado, também né? a gravação, mas Ah, vou tá publicar. gravado. Vou agora Pode acabar, pode vou até parar a parar de gravação. gravar.